O Internacional é um time pouco competitivo, pouco interessado, pouco envolvido com a partida, pouco inteligente e pouco qualificado. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e sim, agora mais do que nunca, a única briga do Inter neste campeonato é para não ser rebaixado para a segunda divisão. Um jogo patético do Internacional contra o Bahia, com diversos erros cognitivos do grupo de jogadores do Internacional. Tem muita coisa para a gente avaliar dessa derrota, que é verdade que era até esperada, mas não dessa forma, com erros tão gritantes e patéticos de um grupo mal formado por um departamento de futebol incompetente e principalmente um grupo que não vem tendo vergonha na cara. Nesse vídeo a gente fala muito sobre a derrota do Inter por 1-0 contra o Bahia lá em Salvador. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Eu vou ser sincero com vocês, eu não estava confiante para ir hoje lá na KTO e fazer uma fezinha no Inter. Eu não estava acreditando, até achei que poderia ser pior, tá? Não só pelo que foi o jogo durante a partida, mas o pré-jogo também. Eu não estava nessa confiança hoje no Inter, eu sou bem sincero aqui com vocês. Mas se tu tá confiante, se tu quer brincar, se divertir, principalmente com responsabilidade, vai lá na KTO, que é a minha casa de apostas. Super recomendo para vocês, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil para brincar, para se divertir. Vai no link que está aqui no primeiro comentário fixado, faz o teu registro e bora dar uma brincada por lá. Gente, vamos lá. O Inter foi mais do mesmo hoje. O Inter não foi nada de muito diferente e só mostra que a vitória contra o Sport no final de semana é porque foi o Sport, gente. Contra um time mais frágil, mais fraco, tu vai jogar bola e vamos lá, né? O Inter nem jogou toda essa bola contra o Sport, mas tu vai fazer um jogo melhor do que o teu adversário. Mas hoje ficou comprovado que o time do Internacional é fraco. O time do Inter é fraco. O elenco foi mal montado, peças, a maioria delas insuficiente. As que são suficientes não estão num bom momento técnico. Não vou colocar aqui na conta do Ramon, por mais que o Emiliano tenha dito que depois do primeiro jogo poderia cobrar resultado, atuação, enfim, mas não achava que em menos de um mês o Inter ia estar jogando um futebol maravilhoso, ia estar ganhando de todo mundo. Não, eu não imaginava isso, tá? Claro, eles têm responsabilidade pelo jogo, talvez, enfim, questões pontuais. Agora, botar o momento do Inter, a briga do Inter contra o rebaixamento na conta do Emiliano e do Ramon, eu não vou fazer isso, tá? Acho que nesse momento seria injusto por ser um trabalho muito recente, o que não apaga críticas que eles possam sofrer e que merecem sofrer por algumas questões pontuais dentro de campo. Por exemplo, eles vieram para mudar também o ambiente desse grupo de jogadores, levar o astral do grupo de jogadores para cima, e isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Os jogadores do Inter seguem sendo jogadores apáticos, por vezes nervosos, em outros momentos cabaços, como muitos jogadores foram hoje no jogo contra o Bahia, tá? E em nenhum momento o Inter mereceu vencer. O Inter começa o jogo em cima do Bahia por 4 minutos. 4 minutos de dominância desse time do Internacional em cima do Bahia jogando fora de casa. Começando com 3 zagueiros, sem o Juninho, com o Vitor Gabriel, Vitão e Mercado, os 3 volantes praticamente em linha e os 2 alas, o Bernabei, que fez uma partida patética mais uma vez, e o Alan Benítez, que é um jogador insuficiente, não deveria estar vestindo a camisa do Internacional, não tem tamanho, não tem quilate, não tem qualidade para isso. 3 volantes hoje completamente perdidos. O Luiz Otávio foi muito mal, garoto. O Thiago Maia foi muito mal de novo. O Bruno Gomes hoje também não se encontrou. E 2 atacantes, que um teve bons momentos dentro do jogo, mas assim como todo time, não fedeu e nem cheirou. E um atacante que não é abastecido e mesmo quando não é abastecido também não consegue individualmente tirar um coelho da cartola, fazer alguma coisa diferente que tenha justificado os 7 milhões de euros que o Inter paga nele, tá? Então assim, hoje foi
todo mundo mal. Todo mundo mal, de alguma forma. O Inter teve uma dominância no Bahia. O único bom momento do Inter no jogo durou 4 minutos. Os 4 primeiros minutos da partida lá em Salvador. Só isso que durou. Depois disso, o Bahia já começou a atacar o Inter, já começou a jogar mais do que o Inter, começou a criar grandes chances para marcar o primeiro. O Ivan salvou em 1 ou 2 oportunidades, o Bahia foi envolvendo o Inter, foi entrando no campo do Inter, e o Ademir, muito insinuante como sempre, cara, fazendo a marcação do Inter de trouxa. O Bernabei e outros jogadores que tiveram que em determinado momento trocar de marcador para pegar o Ademir, não encontraram o Ademir em campo. Não encontraram, e aí depois tem mais uma grande defesa de mão trocada do Ivan, se eu não me engano, numa finalização do William José dentro da grande área no finalzinho do primeiro tempo, e aí vem o lance ridículo do Bernabei. Ridículo. É lance pra tu multar jogador, cara. É um lance ridículo, o pênalti do Bernabei em cima do Ademir. Aquele pênalti não acontece na várzea. O pênalti do Bernabei no Ademir não acontece na várzea. E aconteceu num jogo do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. E para vocês terem noção da falta cognitiva que teve o Bernabei no jogo, o Ademir é canhoto. A jogada padrão dele é levar para a esquerda, abrir e tentar finalizar ou criar uma tabela ou uma jogada individual, porque ele é canhoto. O Ademir, com a perna canhota, limpa a bola para a direita e leva para a linha de fundo, para a perna ruim que é a direita. E o Bernabei empurra ele com o braço. Um pênalti ridículo. Ridículo. É um pênalti assim, ó, patético que o Bernabei fez no Ademir, gente. É um pênalti patético que o Ademir fez no Bernabei, gente. O Bernabei hoje não justifica ter sido comprado pelo Inter. Não justifica, desculpa. Ele não justifica ter sido comprado pelo Internacional. E antes disso, ele tomou o 3º amarelo, que compromete o Inter para o próximo jogo. Porque aí no segundo tempo, o Ramon Dias Emiliano troca os 2 laterais, bota o Gustavo Prado, que mais uma noite não fedeu nem chorou, mas tem quem acha que, meu Deus, o Gustavo Prado, gente, desculpa, ele não mostrou nada que tenha me animado tanto como anima muita gente por aí. Nada. E aí bota o garoto Alisson, tira o Bernabei, que estava fazendo uma partida ridícula, bota o menino. O menino até entra bem no jogo, tá? 17 anos, é um adolescente o Alisson. Ele entra bem no jogo, tá? Eu tenho que ser justo, ele não estava fazendo um jogo ruim. Mas aí num lance de uma cabacice, o que é normal, porque, repito, é um garoto de 17 anos, isso vai acontecer. Não tem que chegar aqui para execrar o garoto, até porque, repito, ele estava fazendo um bom jogo. Até um lance que eu até acho que é discutível o grau ali, mas pela regra estava acima do tornozelo, então tem que expulsar, mas eu acho que foi um lance rápido, não pega em cheio, enfim, mas regra é regra, não tem o que fazer. O menino é expulso, e aí o Inter fica com a menos, o jogo, vamos ser sinceros aqui, se tivesse 11 contra 11, o Inter muito dificilmente empataria ou viraria o jogo, tá? Com a bolinha que estava jogando, o Inter estava especulando em um contra-ataque ou outro, não conseguia ficar 30 segundos trocando bola. Aí teve a saída ainda do Vitão para a entrada do Cleiton Sampaio, tem que ver o que o Vitão sentiu. O Inter seguiu exposto mesmo com 3 zagueiros, 2 alas e 3 volantes. O Bahia conseguiu criar várias chances claras de gol no Inter e que mostram, e aí essa é a crítica que fica para o Ramon e para o Emiliano. Eles mudaram o sistema, botaram 3 zagueiros e a defesa do Inter segue sendo uma peneira. Toda a bola entra na defesa do Inter, toda grande chance de gol é criada na defesa do Inter. Nada muda em relação a isso, gente. Nada muda em relação a isso. Então o Inter, em nenhum momento, o Inter só foi bem nos 4 primeiros minutos do jogo. E aí mostra como o elenco é insuficiente. O elenco do Inter é insuficiente porque foi montado por um departamento de futebol visivelmente inapto. As janelas do Inter são patéticas. O Inter já fez janelas com menos dinheiro do que tinha nas últimas, contratando jogadores melhores. Mostra como a janela do Inter, do Bisol, do Mazuco, do D'Alessandro e do Barcelos foi abaixo da crítica e como também o grupo de jogadores do Inter tem que começar a dar a cara a tapa. O grupo de jogadores do Inter, por mais que seja um elenco insuficiente e mal formado, não é um time para estar onde está. E aí tem que parar de ter esse paternalismo com o jogador de futebol. Tá na hora de cobrar. Tá na hora de cobrar. O Inter tá a 4 pontos da zona de rebaixamento e tem mais um jogo fora agora no sábado, lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. A situação é crítica, gente.
É crítica, é para ficar atento. Porque se o Inter deixar para entrar numa maré de resultados negativos e de ânimo e astral lá embaixo, o que já me parece que o Inter está entrando, aí vai ficar difícil brigar. Aí vai ficar difícil brigar. A gente vai voltar daqui a pouco para falar do vestiário do Inter. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado. Beijo, até a próxima.